Ô Gui, você tem cola por aí? Aquela cola de contato, aquela cola forte? Você tem por aí? Agora não tenho, mas por que, Chacon? Ah, não, porque precisa emprestar para levar o Grêmio de volta para o Rio Grande do Sul. Porque ele está em pedaços, destruído, destroçado, como bem disse o Fausto Favara aqui nessa reta final de partida. O São Paulo acabou com o Grêmio aqui no Morumbi. Em bola jogada e no resultado. O Grêmio partiu para um 2-1, tentar diminuir os danos e tomou um 3-0 numa falha da zaga, num cara a cara Luciano e Gabriel Grando. E a bola foi para o fundo do gol, 3-0 nessa reta final. O São Paulo destrói o Grêmio, jogadores saindo. Tô tentando ver a reação de alguns personagens, jogadores, claro, cabisbaixos, esperando também o técnico Renato Gaúcho. Não estou vendo o técnico da equipe do Grêmio mais. Acredito que já tenha descido o Renato Gaúcho. Vitória importante do São Paulo antes de um clássico. Próximo confronto do Tricolor será contra o Palmeiras fora de casa. Confronto complicadíssimo para a equipe tricolor. E uma vitória que dá moral. Bruno Prado, vitória do São Paulo no Morumbi. Bruno, diga. A vitória muito justa, inclusive o placar de 3-0 foi um jogo para isso mesmo. São Paulo foi bem superior ao Grêmio desde o início, primeiro tempo muito dominante, até ficou barato, só 1-0 na primeira etapa. E no segundo tempo, um começo um pouco truncado, mas em nenhum momento o Grêmio ameaçou chegar ao empate. E depois do segundo gol do São Paulo, aí ficou muito mais fácil ainda. O São Paulo teve várias chances de fazer o terceiro antes de conseguir de fato esse terceiro gol, já no finalzinho com o Luciano, numa falha do jogador do Grêmio, né, do lateral esquerdo, que acabou recuando muito mal a bola, o Wesley, né, e deu de presente pro Luciano, que fez o terceiro. São Paulo num ritmo muito forte, São Paulo que em vários jogos sem um centroavante tem dificuldade, mas hoje compensou com movimentação, com uma imposição física muito grande, principalmente no primeiro tempo. Os jogadores conseguiram preencher a área em alguns momentos, jogadores vindo de trás. O Dorival começou com uma formação com o Lucas voltando ao lado direito, o Lucas vinha atuando mais pelo meio, o Rames Rodrigues e o Michel Araújo soltos por dentro e o David pelo lado esquerdo, né? O David que tecnicamente tem as suas dificuldades, mas fisicamente ele se impõe muito. E o Lucas e o David fazendo o movimento em diagonal, saindo da ponta, vindo por dentro. O Rames Rodrigues fazendo uma grande partida, o melhor jogador em campo. Foi o melhor jogo disparado do Rames Rodrigues pelo São Paulo, mostrando uma evolução grande na parte física. E é um jogador que tecnicamente é um excelente jogador. Então, estando bem fisicamente, o Rames Rodrigues vai contribuir muito para o São Paulo. Ele, na teoria, era o jogador mais avançado, mas não ficava lá dentro da área, que não é nem a característica dele. Então, muitas vezes ele saía da área para virar um articulador, um armador, e meteu muita bola boa para os companheiros. Rames Rodrigues, o passe dele no segundo gol para o Pablo Maia foi excelente, né, num contra-ataque, até que o Alisson atrasou um pouquinho. Mas ele toca atrás pro Rames e o Rames clareia tudo, né? O Rames mete o Pablo Maia na cara do gol e o Pablo Maia também muito tranquilo, cortou o zagueiro do Grêmio e finalizou. Foi uma ótima partida do São Paulo. O Rames também deu assistência pro primeiro gol, aí foi na bola parada, no escanteio, o gol de cabeça do Michel Araújo. Uma ótima partida do São Paulo, dominante, não sofreu praticamente no setor defensivo, criou muitas oportunidades e o 3-0 é justíssimo. O 3-0 desenha bem o que aconteceu no jogo e um momento preocupante do Grêmio nessa reta final de campeonato. Agora faltam 10 rodadas, que até como eu falei no finalzinho da transmissão, as vagas diretas para a fase de grupos da Libertadores via Campeonato Brasileiro, tudo indica que ficarão só para os 4 primeiros mesmo, porque o São Paulo tem vaga direta via Copa do Brasil e está em 10º lugar, então ele não vai abrir vaga, ele não vai chegar entre os 4, não vai abrir vaga para uma outra equipe na Libertadores na fase de grupos. O Fluminense e o Fortaleza, que podem conquistar essa vaga pelas Copas, né, pelas competições sul-americanas, o Fluminense na Libertadores e o Fortaleza na Sul-Americana, também não estão entre os 4. O Fortaleza perdeu agora do Bahia, então não alcançou também. O Fluminense vai jogar, mas está distante, dificilmente vai ficar entre os 4 primeiros. Então, só os 4 melhores do Brasileirão vão ter vaga direta na fase de grupos. E o Grêmio está bem apertado, né? O Grêmio perdeu um confronto direto em casa para o Atlético Paranaense no meio de semana e veio aqui no Morumbi e foi atropelado pelo São Paulo. Então, considerando que o Botafogo já tem uma dessas 4 vagas, são 3 vagas para Bragantino,
que é o time que menos perdeu no campeonato até agora. O Bragantino perdeu menos que o Botafogo, que o Bragantino empata muito, mas o Bragantino perdeu 4 e o Botafogo perdeu 5. Então essas 3 vagas, considerando que o Botafogo já tem uma delas, Bragantino, Flamengo, que quem sabe começa aí uma ascensão com o Tite, o próprio Grêmio, o Palmeiras e o Atlético Paranaense. Então são 5 times para 3 vagas. E entre esses 5 tem um Bragantino muito regular, um Flamengo que tem tudo para crescer e um Palmeiras que eu acho que em algum momento ainda esse ano vai crescer também. Então a vida do Grêmio não tá fácil não, pensando em vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem. Agora, Fausto, uma vitória tranquila do São Paulo e até, digamos assim, comprova tudo que nós falamos no pré-jogo. São Paulo, um time que joga muito mal fora de casa, porém dentro do Morumbi consegue bons resultados e bom aproveitamento, bom desempenho, e hoje isso se comprovou mais uma vez. Mas o que não pode acontecer com o São Paulo até oscilar da maneira que oscila, né? Quando joga fora de casa. O São Paulo tem que fazer o que fez hoje na maioria dos seus jogos. É óbvio que um jogo ou outro, o São Paulo não vai desempenhar o mesmo futebol que hoje desempenhou diante do Grêmio, né? Não venceu um qualquer, venceu o Grêmio. Né? O Grêmio, apesar do momento do Grêmio, o Grêmio é um time muito difícil a ser batido, independente se está jogando fora ou dentro de casa. Trata-se de um clássico, né? Nacional entre São Paulo e Grêmio. São Paulo fez uma partida hoje de time grande. Fez uma partida hoje que faz com que o São Paulino tenha esperança de um ano de 2024 brigando por títulos. Mas não adianta fazer uma partida como hoje e voltar a fazer uma partida como fez diante do Goiás, que o São Paulo estava irreconhecível, né? Então é bom o São Paulo ter essa sequência. Até porque quando a gente falou do Lucas aqui, o Lucas deixou bem claro que ele vai ficar num time competitivo. Não adianta o time não... mas o Lucas pode exigir? Pode. Hoje ele pode. Hoje ele pode exigir. O São Paulo, para ele é importante, óbvio que é, mas nesse momento o Lucas é importantíssimo para o São Paulo, brigando por Libertadores da América, um São Paulo que quer brigar por outros títulos em 2024. Então é só o São Paulo não acomodar. Né? É importante não acomodar. A Copa do Brasil é boa, Guilherme, é maravilhosa. Só que sabe o que é a Copa do Brasil perante a história do São Paulo, Guilherme? Tô querendo interagir com o Guilherme. Cadê o Guilherme? Diga, Fausto, diga. Tá vendo? Peguei você no pulo. Você sabe o que é a Copa do Brasil? O que representa a Copa do Brasil para a história do São Paulo? Não, claro, muita coisa, porque foi o primeiro título, aquela história toda, sai de uma fila, realmente foi importante. Óbvio. Diga. Mas o título sim, mas a Copa do Brasil em si, muita gente passou a dar muito mais valor que um Campeonato Brasileiro, que é uma imbecilidade. O Campeonato Brasileiro é um torneio muito mais difícil para ser conquistado. Na minha opinião, é um torneio muito maior do que uma Copa do Brasil. Óbvio que foi importante, pelo momento do São Paulo, só que o São Paulo, a instituição São Paulo, não pode se acomodar em cima de um título de Copa do Brasil depois de um tempão na fila, né? O São Paulo tem que ter uma sequência de bons resultados, boas conquistas, né? Boas contratações. Não adianta, não basta uma Copa do Brasil, porque uma Copa do Brasil não vai ajudar muita coisa, não. Óbvio que é melhor que um Campeonato Paulista, mas o São Paulo precisa colocar na cabeça que o negócio não é se acomodar com uma Copa do Brasil. São Paulo, quando eu falei do tamanho de uma Copa do Brasil, que para mim é insignificante, perto de Libertadores que o São Paulo cansou de ganhar, Mundial que o São Paulo cansou de ganhar, títulos brasileiros que o São Paulo cansou de ganhar, entendeu? Então eu acho que o São Paulo tem que brigar, óbvio, por uma Copa do Brasil, mas sonhar sim com uma Libertadores, lutar pelo um Campeonato Brasileiro. Coisas grandiosas que fizeram desse clube o maior detentor de títulos internacionais. Eu entendi o que você falou, Fausto, mas também tem que colocar na balança, né, a perspectiva do São Paulo, do início do ano. Não buscava ali, não tinha perspectiva de nenhum título importante. E aí vence claro, não pode se acomodar.
concordo, né? E até, por exemplo, citamos no pré-jogo, não adianta São Paulo vencer a Copa do Brasil e cair no Brasileirão. Então, tinha, né, essa possibilidade também pela pontuação. Diga. Mas só uma coisa, pra gente poder debater aqui, que eu acho legal. Até perguntei pro Bruno, eu falei assim, olhei pro Bruno e falei, não tinha mesmo essa perspectiva de Copa do Brasil? Eu acho que tinha. O São Paulo vinha de anos chegando em semifinais, em finais, não tinha um time tão horroroso assim. É óbvio que com o reforço do Lucas, do Rames, o Rames nem conta pra Copa do Brasil, né? O Lucas foi fundamental, mas assim, eu acho que o São Paulo tinha condições de ganhar uma Copa do Brasil. Por isso que eu falo, o título pra mim importante é Libertadores e Campeonato Brasileiro. Óbvio que a Copa do Brasil está muito acima de Campeonato Paulista, de Sul-Americana, mas para mim não chega perto de Campeonato Brasileiro pela dificuldade do torneio e de Libertadores da América, entende? Óbvio que eu sei também o que você está colocando, que pelo tamanho da fila que o São Paulo estava, passou a ser um negócio gigantesco, né? Pela fila da Copa dos títulos, que o São Paulo não ganha há muito tempo, e também pela questão do ambiente no momento. Por exemplo, o São Paulo passou por Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Desses 3, 2 que eram cotados para o título, Palmeiras e Flamengo. Então, aumenta um pouquinho, digamos assim, esse entusiasmo, mas óbvio, não pode se acomodar e também não pode pensar, por exemplo, em abandonar o Brasileiro, já que tem, querendo ou não, uma remota chance de Série B. Então tem que pensar nisso até o final. E um detalhe também da Copa do Brasil, a premiação. Você ganha ali 90 milhões de reais, que é para fazer um caixa pensando na temporada de 2024. São Paulo, pro ano que vem, entra com esse caixa a mais de 90 milhões. Seria diferente se não tivesse conquistado a Copa do Brasil, pensando aí em montar um título para a próxima temporada. Bruno Prado, São Paulo campeão da Copa do Brasil, mas no Brasileiro faz essa campanha, dá para dizer, né? Instável, irregular, até mesmo antes da Copa do Brasil, São Paulo não vinha atuando tão bem no Campeonato Brasileiro. E no pré-jogo nós discutimos bastante a possível chance do São Paulo ser rebaixado. No início da partida, antes da partida, eram 35 pontos do São Paulo contra 30 do Santos. Agora, claro, o São Paulo cresce um pouco, chega aos 38, né? 5, 6, 7, 8, isso aí, 38 pontos. Dá uma melhorada nessa questão de pontuação, Bruno Prado. Você ainda acha que o São Paulo tem chance não de cair, mas de brigar contra o rebaixamento ou não mais? Eu acho que não, acho que é muito difícil. Você não pode relaxar, né? O jogo de hoje era um jogo importante, porque a pontuação, a diferença estava em 5 pontos antes do jogo e os próximos 2 jogos são jogos difíceis fora de casa, contra o Palmeiras e contra o Atlético Paranaense. O São Paulo não vence fora de casa no Campeonato Brasileiro. Então, hoje era importante somar pontos, vai a 38, abre uma distância por enquanto de 8, mas pode abrir mais. Não, abrir mais não, pode manter esses 8 na rodada, né? O que abriria mais em relação ao que começou a rodada, né? De 5 para 8. Então, acho que a situação não vai chegar a passar sufoco, mas não pode relaxar, tem que jogar sério, tentar melhorar a equipe. Isso é sempre importante, né? Mesmo se você quando você ganha jogo ou ganha título, não quer dizer que tá tudo perfeito, que não precisa melhorar. Precisa melhorar o time sempre, jogar para valer. Não dá para já estamos classificados para Libertadores, ganhamos a Copa do Brasil, agora a gente só volta ano que vem. Não é uma coisa assim tão automática. Então é um final de campeonato importante. Não acho que vai correr esse risco, mas você pode ganhar algumas coisas nessas rodadas que faltam. São 10 rodadas. Você pode ganhar um Rames Rodrigues cada vez melhor e adaptado à equipe. Você pode testar alternativas. Hoje o Lucas voltou a jogar pelo lado direito, ele vinha jogando por dentro. Você pode ter opções na ausência do Caleri, que o São Paulo durante todo o ano sofreu com isso. Alguns garotos podem ter mais oportunidade para jogar. Então é o São Paulo que acredito que vai levar o campeonato a sério até o final. E essa oscilação de desempenho ela vem desde o início, né? O São Paulo não vence fora de casa e joga mal fora de casa. Em casa vai bem melhor. Acho que um desafio para
2024 é fazer um brasileiro melhor. Até entendo pela fila, né, pelos anos sem títulos importantes, a prioridade nas Copas. E esse ano deu certo ganhar a Copa do Brasil, já tinha feito isso ano passado. Mas os 3 últimos brasileiros do São Paulo foram bem ruins. Acho que é um bom desafio para o ano que vem. E até um desafio pro Dorival Júnior em si, porque no Flamengo, que ele tinha um super elenco, ele priorizou também as Copas, né? E até naquela ocasião foi criticado por isso. E aí dá pra debater se foi criticado de forma justa ou injusta, mas o fato é que no São Paulo e no Flamengo, óbvio, no São Paulo com um elenco muito inferior ao do Flamengo, mas nas duas equipes ele priorizou as Copas e fica essa expectativa, claro, para o ano que vem. O São Paulo vai disputar Copa do Brasil, Libertadores, além do Brasileirão.